É uma trepadeira linda. Essa aqui é bem conhecida, né? É o Bougainville. Olha, tem várias cores o Bougainville. Também é uma trepadeira linda também. Bougainville. Aqui nós temos a lavanda. Lavândulos officinalis. Ó, que coisa linda. A lavanda veio dizer bom dia para vocês. Aqui uma florzinha do alecrim. Veja isso, que delícia. Ah, o alecrim, rosmarim. Do alecrim. Essas são as florzinhas do manjericão. Olha, do manjericão. Imagina o manjericão, não serve só para fazer pizza, gente, olha. Para muitas coisas serve o manjericão. A camomila, gente, isso aqui deu um trabalho para eu conseguir plantar, sabe, eu consegui a muda, mas olha que linda a florzinha da camomila. Um agente muito poderoso, né? Muito bem. Esse é o hibisco vermelho, tem de várias cores também, e cada cor tem sua potência, né? Esse é o lírio da paz, algumas que eu trouxe para dar bom dia para vocês hoje. Bom dia, o lírio da paz. E a Bela Emília. Bom dia, bom dia. Muito bem, a gente vai falar um pouco dessas que eu trouxe para visitar aqui vocês. Isso. Vamos ver aqui se já chegou a nossa galera. Oi, Eli. Oi, Priscila. Olá. Orane, eu pensei em você essa semana e te mandou uma mensagem, mas foi tão corrida. A lavanda é linda, né? Foi tão corrido aqui tudo, bastante intenso. Depois eu vou fazer um banho com elas, faço banho, faço coisa para aspergir no ambiente. Muito bem, então vamos lá. O que é terapia floral? Então, primeiro eu quero contextualizar quem não sabe. A terapia floral, ela aconteceu, foi canalizada, pesquisada, decodificada, né? Por um médico que era imunologista, bactericista. Então, ele era também homeopata, que chamava-se Edward Bach, lá na Inglaterra. E ele passou por uma questão de saúde aí entre os anos 20 e 30. Ele passou por uma questão de saúde, ele sendo médico também, foi diagnosticado com uma hemorragia interna com um carcinoma. E aí o médico que o tratou disse para ele, olha, você só tem 3 meses de vida. Ele pensou bem e falou, peraí, como assim 3 meses de vida? Não. Então ele saiu do laboratório que ele trabalhava e ele foi para o campo. Ele falou, não, eu vou conseguir minha cura. Não é isso, porque como ele também já era homeopata, ele sabia sobre o poder das energias, né? A homeopatia já trabalha com a frequência de energia, então ele foi se aprofundar dentro disso. Então daí, no meio do campo, ele entrou na conexão com essas frequências de energia e daí fez a sua pesquisa e catalogou 38 flores para fazer essência. Pesquisou como fazer essa essência e deu origem aos florais de Bach. Então, ou seja, os florais de Bach é porque vem com o sobrenome dele, Edward Bach, e faz parte da sua pesquisa. E com essa pesquisa e com o uso dos florais de Bach, ele conseguiu ter muitos anos de vida. Ou seja, para quem tinha 3 meses de vida, de acordo com a medicina, ele viveu anos depois disso e fez todo o empenho e deixou escrito muita coisa e fez todo o empenho para que a terapia dos florais, para que a terapia floral pudesse crescer no mundo, pudesse ser conhecida no mundo. Então, primeiro a gente agradece nesse lugar, né, os gênios que são os primeiros, os picaretas divinos. O que eu chamo de picareta divino? São aqueles que se atrevem a abrir a picada, né, do desconhecido, quebrar a mente dura, o coração duro, daqueles que estão ali já presos dentro de uma
de uma frequência concreta, né, solidificada, já engessada, e é por isso que eu uso carinhosamente o termo picareta divino. E o Eduardo Bach seria também um picareta divino, ele abriu a picada, quebrou a mente endurecida, o coração endurecido, e introduziu a terapia floral. Muito bem. Então, essas 38 essências de Bach estão ali na região da Inglaterra, no lugar que ele está, e hoje tem um instituto que eles dão curso, tem os florais de Bach vendidos no mundo todo. Bom, e é lindo o trabalho e buscam sempre manter a base do que o mestre ensinou. Mas o mestre também permite, quando ele traz ele decodifica um conhecimento e ele traz um conhecimento para a matéria, né, para o lugar da matéria, ele também permite que outras pessoas possam beber dessa fonte e divulgar, dar continuidade à fonte, ou então desenvolver outras tecnologias a partir disso. Então é interessante porque nasceram várias outras terapias florais, né? A primeira terapia floral que eu estudei foi a floral de Bach. Depois eu estudei também outras linhas como São Germain, florais da mata nativa e os florais de Minas. Então eu fui estudando essas linhas de florais e entendendo e conectando com essa informação. Então, assim, para você entender como é que foi funcionar a terapia floral. A base da terapia floral, ela tem muito a ver com tudo que a gente vem falando aqui no sentido de energia, né? Para que ela serve? Onde é que ela está conectada? Então, aqui lembrando o nosso desenho, né? Toda matéria, ela é composta por células, moléculas e átomos. Dentro dos átomos tem os quarks e dentro dos quarks tem aqui as frequências vibracionais que são as cordas, né? As cordas ou o bosão de Higgs, segundo o nome que dão na ciência. Mas o que? Tudo isso aqui está na informação da parte quântica da manifestação da vida em cada ponto da matéria. Então eu venho trazendo nas minhas aulas constantemente aqui, cada forma de matéria é, na verdade, um universo profundo de informações e cada forma da matéria tem a sua sagrada medicina, tem uma medicina especial, ok? Então, quando a gente fala também a mulher medicina, o homem medicina, ou qualquer coisa medicina, por que a gente fala medicina dentro da linguagem xamânica? Porque justamente quando você vai olhar profundamente a constituição daquilo, você vai chegar a um nível frequencial de energia, ou seja, tudo tem uma frequência. E o que o Bach entendeu exatamente nessa compreensão de que tudo tinha uma frequência? Ele também entendeu que tem outros corpos. Como ele já trabalhava com a medicina da homeopatia, e já entendia os corpos sutis, então já entendia que não era só o corpo físico, e o corpo físico não era essa densidade, como alguns tendem a enxergar. Então, na verdade, o corpo físico tem nele o corpo emocional, ou seja, o corpo físico tem as suas águas, né, as suas células, que tem aqui 80% de água. Então, a água ela é um veículo condutor, a água ela registra as informações, então ela é um veículo que vai conduzir tudo isso. E dentro desse ponto, as moléculas com informações, que é o campo mental. Então, traduzindo isso daqui para os corpos, é o corpo físico, as células representam o corpo emocional, as moléculas representam o corpo mental, a informação mental, os átomos representam, então, todo o campo astral que tem ali daquela planta, e os quarks, que é o núcleo dos átomos, é a essência ainda mais profunda do que está ali dentro, que é o corpo de energia, e quando a gente chega lá nas cordas, a gente está no sexto corpo, que é a essência. Então, ou seja, toda matéria, tá? Toda matéria está contida de uma essência. Da mesma forma que acontece no macro, acontece no micro. E isso se reproduz na natureza. Ou seja, nós, os seres humanoides, temos também os nossos corpos. E quando apresenta uma doença no corpo físico, é porque os outros corpos começaram a adoecer primeiro. Então, ou seja, daí que entra a medicina floral, que o Dr. Bach tão pesquisou e olhou, porque o que o motivou inicialmente foi a própria doença.
Então isso é bonito, porque ele quis buscar a cura. Então, ao invés dele buscar a cura dentro da medicina convencional, ele foi buscar o lado profundo, né? O que estava em desequilíbrio com aquilo que gerava a doença. E a doença, ela acontece fortemente, por exemplo, dentro do corpo mental do indivíduo, daquilo que ele está fluindo no pensamento dele, e como que esse fluxo do pensamento está influenciando nas suas moléculas de água. E se você pensa que o seu corpo tem, então, 80% de água, então isso significa que as emoções, que todos os órgãos são feitos de células que têm a água onde vão reproduzir essas emoções. E se você está com as emoções negativas, o seu fluxo mental está desequilibrado, então isso vai manifestar no corpo físico. Então, é o entendimento da doença como uma manifestação, um grito da alma. Então, vamos imaginar, a alma está onde? A alma, esse aqui é o grande vácuo quântico, pela física quântica, né? A gente está olhando isso aqui pelo olhar da física quântica. Deus, o universo, está no vácuo quântico. E eu, a essência, é uma parte desse vácuo quântico. Ou seja, é uma frequência vibracional. Então, para essa alma, eu que vim do vácuo quântico, manifestar a minha frequência aqui na Terra, eu preciso alinhar e equilibrar tudo isso. E é onde que entra a eficácia da terapia floral, hoje reconhecida no mundo inteiro, a partir dessa pesquisa maravilhosa que o Dr. Bach fez, reconhecida inclusive nos meios de saúde, certo? Porque hoje, assim, por exemplo, o SUS já reconhece a terapia, a gente tem já casos clínicos maravilhosos, sabem, que às vezes o remédio alopático. Por quê? Porque às vezes a doença não é local. Então, só o remédio alopático ele não resolve. Não que você tenha que trocar totalmente, certo? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma terapia complementar. Então, uma terapia complementar, se você faz um tratamento no corpo físico com um médico convencional, você pode fazer um tratamento no corpo emocional, no corpo mental, no corpo energético, nos seus corpos sutis, através da terapia floral, certo? Então, a primeira terapia floral é a terapia de Bach, do Dr. Bach, e a partir daí nasceram outras terapias. Então, vamos falar um pouco desse estudo. Quando eu comecei esse estudo há mais ou menos uns 25 anos atrás, 24 para ser mais preciso. Eu comprei o sítio, vim morar na natureza e já trabalhando com mapa gestacional, com campo de energia sutil, fui vendo justamente os outros corpos, estudando os outros corpos e comecei uma pesquisa, tá? Então, quando eu passei primeiro pela escola do Bach, e depois eu passei pelas outras escolas, eu comecei a entender também que cada flor traz uma medicina, que é do reino vegetal. Então, ou seja, cada ser do reino vegetal, ele vem trazendo a sua medicina. E o lugar onde ele está é muito importante também, né? A região, certo? Que ele existe, onde você está, tem toda uma sintonia, uma frequência de acordo com o local. Tanto que hoje, né, você vai ver a essência, uma essência plantada no lugar, o solo, o clima, tudo isso influencia, porque isso tem a ver com a formação desse núcleo, desse campo magnético. Então, quando eu comecei esses estudos das flores, eu comecei também para fazer uma associação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi catalogar as plantas, certo? Que eu poderia ter aqui na região. Como eu moro aqui no sul de Minas, então eu comecei a plantar. Então, a primeira coisa foi isso. O primeiro contato foi plantar. Então, eu fiz um estudo com 130 flores. Plantei as flores, porque eu já tinha os estudos de acordo com as linhas que eu tinha investigado, né? Então, segundo, eu já conhecia aí as 38 essências de Bach, as essências do Saint-Germain, as essências do Florais de Minas. Então, fui conhecendo as essências, segundo os estudos delas, mas eu queria saber um pouco mais sobre isso. Então, o que eu precisava decodificar? Qual que era a relação que essas medicinas tinham, as medicinas florais, com a medicina energética, tá? Então, eu parto o meu ponto de estudo é a formação energética gestacional. Tá? Então, esse é o meu foco.
Então, meu foco começa da fecundação ao nascimento, é formado o sistema energético gestacional, que vai ser o veículo, o quinto veículo, que é o corpo etéreo, né? O corpo etéreo ele é feito de diferentes energias, de diferentes núcleos de energias. Então, por que eu peguei uma gama grande de flores e plantei e comecei, essa pesquisa durou mais ou menos 10 anos, para eu conseguir decodificar 64, que foi o que eu finalizei o meu estudo dessas, né, reconhecendo essas flores, e eu queria justamente decodificar a frequência das flores de acordo com as frequências energéticas para que eu pudesse criar uma sincronicidade para o tratamento de uma energia, não de um sintoma só. Certo? Então, você está com um sintoma, porque assim, dentro do normal, da terapia floral, você está com um sintoma, você olha aquele sintoma e você toma o floral para aquele sintoma. Ah, eu estou com ansiedade, eu tomo um floral para ansiedade. Eu estou com medo, eu tomo um floral para o medo. Então, normalmente se faz por sintoma. Eu fiz uma pesquisa por um outro caminho. Então, comecei o primeiro caminho dentro da frequência da cosmologia, que é a frequência de que cada energia, cada inteligência, tá, que a gente fala, então cada inteligência, são 12 inteligências, cada inteligência, ela sai no dodecaedro num pentágono. Ou seja, um pentágono tem 5 pontas. Então, meu primeiro estudo dentro da cosmologia foi entender que cada inteligência, tá? Cada energia com essa informação, ela saía por 5 vértices diferentes, desculpa. Vértices diferentes. Então, um pentágono quer dizer que ela sai por 5 pontos diferentes. Então, o que eu vou entendendo? Que cada inteligência, para ela poder estar completa, ela deveria, então, estar equilibrada em 5 vórtices diferentes, assim, nas suas 5 saídas diferentes. O que significa 5? Então, nós temos uma saída, que é a primeira, que é a raiz, tá? Que significa o que busca na profundidade da Terra, tá? Depois, a própria Terra, que é a construção da materialização daquela ideia. Depois, no sentimento para o mundo, é o fogo, é a capacidade de expansão daquela inteligência. Depois, a água, a capacidade de profundidade emocional daquela inteligência. E depois, o ar, a capacidade da ideia daquela inteligência. Então, meu ponto de pesquisa era, se eu trabalho com 12 inteligências que formam a matriz gestacional, e cada inteligência, ela tem 5 pontos diferentes, que os 5 devem ser contemplados para eu ter uma inteligência equilibrada, então eu deveria ouvir as flores e descobrir quais eram as flores que traziam a medicina para aquela inteligência em cada um desses pontos. E daí, é por isso eu reuni 130, plantei as 130, então tem no sítio várias plantas que eu plantei, porque eu estudava lá nos livros, nos cursos, mas aí eu tinha que ouvir a planta. Então eu sentava do lado da planta, meditava junto com a planta, ouvia a planta, fazia um chá, eu tomava um banho, sentia, eu tinha que experimentar aquela planta para poder entender qual que era a frequência dela. Bom, então, a partir disso daqui, eu cataloguei as 12 inteligências, peguei, então, 5 flores que atuassem em cada uma delas. Então, vou colocar, por exemplo, daí eu fiz, dentro desse catálogo, eu fiz um jogo, tá? Que é o meu primeiro trabalho. Eu fiz um livro e eu fiz um jogo, tá? Que é um jogo de cartas também. Não está ainda disponível para ser vendido, é que eu uso... Está andando comigo, ainda não fiz comercial dele, mas é o que eu uso para dar aula e para formar terapeutas. Aqui nas cartas, olha só o que eu fiz na carta, então. Eu fiz a seleção. Então, aqui, ó, eu tenho esse é o preto. A inteligência do preto, o preto é a primeira inteligência, lembra? A que cuida do financeiro, de materializar, de planejar, de organizar o futuro, como que você vai lidar com a sua questão material. Certo? Então, isso é a inteligência do preto. Então, eu peguei e selecionei qual inteligência, qual flor seria, então, a madeira. Então, lembra que eu tinha justamente que organizar
a sintonia para 5 coisas. Então, por exemplo, quando você fala, eu vou trabalhar a minha energia do preto. Eu quero, Max, ter uma energia, minha inteligência capaz de planejar, materializar, concretizar, fazer recursos materiais, sabe, planejar as coisas para o futuro e implantar. Isso é a energia do preto. Então, ela tem um poder. Esse preto, ele deve ser bom em enraizar, ou seja, você deve, aquilo que você faz materialmente, você deve enraizar, tem que ter raiz profunda. Porque se tiver raiz profunda, ela vai conseguir manter enraizada, ela vai conseguir absorver sempre a sua força, vai poder crescer. Ou seja, uma planta pode crescer e criar aqui em cima as flores, onde estão as sementes, a mesma coisa a energia, quando ela tem raiz profunda, certo? Aí, aqui, a terra. Então, na terra é onde o quê? Que ela vai plantar, ela vai concretizar. Então, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de usar o preto como uma raiz profunda, eu tenho que ter a capacidade do marrom de materializar a coisa que eu estou planejando, aí sobe para o coração. No coração, esse preto, eu tenho que ser capaz de empreender, de dividir com o mundo, eu tenho que ser capaz de multiplicar isso aqui, fogo, fazer. Porque se eu só quiser guardar o dinheiro e fazer o dinheiro para mim e ficar com o coração fechado, então a minha energia do preto, a minha inteligência financeira, ela não é inteligente. Tem gente que fala assim, o cara se deu bem porque tem dinheiro. Não, eu não sei se ele se deu bem porque ele tem dinheiro. Ter dinheiro não é ter se dado bem. Ser rico é você manejar essa energia do financeiro, essa energia do preto em todas as esferas. Então, o que significa isso? Preto, energia material. Eu sou capaz de ancorar, eu sou capaz de construir. Terra, eu sou capaz de multiplicar, de empreender no mundo. Fogo, eu sou capaz de me sentir bem emocionalmente com aqueles recursos lá no fundo da água. E eu tenho boas ideias e deixo boas sementes e divido essas ideias com o mundo. Então, por exemplo, um desequilíbrio do preto. Vamos dizer que uma pessoa tem boas ideias, mas ela não consegue firmar as ideias dela. Ela não consegue ancorar essas ideias na raiz. E muito mais, ela não consegue materializar. Então, já não conseguiu a riqueza dos 5 pontos do preto. Ou mais, uma pessoa tem um coração bom de recurso, ela quer dar para todo mundo, ela é desapegada, mas não consegue ancorar. Já desequilibrou também o preto. Outra, a pessoa ancora, ela consegue materializar, tudo que ela faz é profundo, dura a vida inteira e ela constrói, mas não consegue amar, não consegue dividir com o outro, tem uma ideia fechada, uma ideia ranzinza. Então pronto, o que ela tem aqui? Ela está fechada. Então, quando estudando que cada inteligência ela tem 5 pontos de atuação, então, quando eu comecei a estudar as flores, eu fui buscar as frequências das flores que pudessem atuar nos 5 pontos para eu fazer um composto. Então, é claro que eu posso trabalhar com a flor individual, por exemplo, numa análise da pessoa. Entender que o preto, a pessoa tem uma dificuldade, é botar raiz e concretizar. Então, a sua dificuldade com a energia financeira, com a energia do planejamento, é colocar uma raiz e... Ok, então a gente pode usar a flor que está referente à raiz para enraizar o preto e a flor que é para poder ajudar a concretizar no preto. E eu tenho isso para as 12 inteligências. Ou eu posso fazer um composto. Um composto, quando eu falo assim, eu quero ativar a minha inteligência do preto. Eu quero não só tratar as consequências, mas eu quero tratar o meu preto e ter o meu preto equilibrado, a minha inteligência financeira equilibrada. Eu quero ser capaz de enraizar, eu quero ser capaz de concretizar, eu quero ser capaz de expandir no mundo, eu quero ser capaz de me sentir seguro e eu quero ser capaz de multiplicar essa ideia com ideias fantásticas. Pronto. Aí eu fiz um composto. Esse composto eu chamo de AQI, que é um ativador quântico de inteligência. Então, quando eu falo AQI, o ativador quântico de inteligência, é porque dentro da terapia dos 64 florais que eu organizei aqui, eu vou fazer, então, um que é um composto completo, que ali tem os 5 para tratar já os 5 pontos, ou seja, os 5 elementos ali dentro. Então, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, eu escrevi o livro e eu fiz algumas cartas, porque além de ser só o floral, eu também uso a carta para atendimento, porque às vezes eu quero saber qual ponto da energia da pessoa também está precisando de equilíbrio. Porque quando você fala, eu quero um equilíbrio inteiro,
né? O nosso equilíbrio, ele está em ser atendido nos 5 elementos. Certo? Qualquer um que falhar aqui, você está capengando, você não está na sua excelência. Porque se você olhar a natureza, né? A gente fala, a natureza ele é o princípio do natural, da abundância, do crescimento. Tudo na natureza que vai crescer, ela está ligada a isso. Há um princípio de enraizamento, de materialização, de multiplicar suas sementes com o mundo, de ter uma atividade, a água, de ter uma essência com sentimento, a sua beleza e o poder da sua multiplicação. Então, eu uso de várias formas. Vocês vão poder ver isso no curso de terapia floral que a gente vai dar na Unicosmo. Segundo semestre, uma das matérias de formação do cosmoterapeuta é eu ensinar como que funciona a terapia floral específica, né, que trabalha com o campo de energia. Então, por exemplo, aqui, nessa do preto, então eu tenho as 5 flores. E, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, deixa eu colocar por ordem do que eu expliquei para vocês. A madeira. Então, por exemplo, a madeira é raiz. Eu começo sempre pela raiz, porque para uma planta crescer, ela tem que enraizar, certo? Então, o preto, o capuchinha. Você já conhece a capuchinha? Você pode comer em salada, né? Ou fazer o floral. E aqui eu ponho a cor que representa, aqui eu ponho a frequência positiva dessa inteligência e aqui eu ponho a frequência negativa dessa inteligência. Eu ponho o nome da planta aqui, né? A capuchinha, o nome científico dela, né? E aí eu ponho aqui, eu sou a madeira do preto. A madeira é a raiz. Então, só para vocês terem uma noção, eu falo aqui, ó. Eu venho para ajudar os arrogantes com complexo de superioridade, aqueles que fazem a distinção entre as pessoas e acabam por levantar barreiras para não compartilhar com os demais. Eu venho lembrá-lo que a evolução é uma escada, que sempre tem alguém em cima e sempre tem alguém embaixo. Eu trago um ensinamento para conviver com o próximo e incito a descobrir o prazer em compartilhar e trocar. Eu sou útil para os reservados, os contidos, solitários, que possuem atitude de desprezo pelos outros. Então, o valor é a humildade. Então, por exemplo, dentro desse nosso conceito, tá? Preto. Aí a pessoa tem um preto e ela tem um preto no negativo, ela quer ter o dinheiro só para ela. Então aquele dinheiro é raiz dela com o mundo, ela é pesada e ela faz esse comportamento de separar. E por isso que o negativo é o elitismo, sabe? Aonde que estão as pessoas? Obviamente, essa pessoa vai ter dificuldade em lidar com uma alta frequência da inteligência financeira, que é a inteligência que está no coração de sentir-se bem. Então, aí a terra. Tá? Então, vou colocar um inteiro só para vocês terem uma noção, porque eu tenho muita coisa para mostrar. A terra. Então, a terra, por exemplo, é a jabuticabeira. Aí o poder aqui dele é o desapego. E o negativo é o excesso de materialismo. E como ele representa a terra, é o desejo de estar sempre materializando. Sabe, para parar? Eu quero mais, 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 mais. Então, imagina isso? Vai gerar um sentimento. Então, vem aqui. Eu venho para eliminar o excesso de materialismo, a ambição sem limite, para despertar a honestidade e o sentimento de compaixão, lealdade e senso de justiça. Acabo com a tendência à competição hostil e predatória. Estimulo e desenvolvo a benevolência necessária para manifestar a solidariedade. Sou útil como fertilizante neural e ativo a carga iônica. Então, ou seja, são 2 elementos, como eu falei a princípio. Se a pessoa está no negativo, ela está elitista e materialista. Então, ou seja, no dinheiro, e tem muita gente que é rica, que tu não, o cara é rico. Não, gente, ele não é rico, porque rico é tudo. Rico não é ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas é miserável, certo? Então, o miserável, ele vive deprimido, tem dinheiro para poder comprar o melhor psiquiatra, ele está deprimido, ele não ama, ele desconfia das pessoas, ele multiplica tudo. É isso. Aí, o que vai trabalhar o preto? Vou botar aqui o preto. Aí eu tenho aqui o fogo. O fogo é a 11 horas. 11 horas é a disposição, olha, disposição para fazer e a instabilidade emocional, que é a instabilidade. Olha como é que fala. Porque o fogo é o que vai colocar para o mundo, né? Eu venho para ajudar aqueles que possuem medo do futuro e do desconhecido. Aí a pessoa está lá embaixo, mas está com medo de abrir para o mundo.
e que se fecham em si mesmo. Então, em vez de abrir, está fechado, trancado. Aqueles que desconfiam de tudo e de todos e não têm amigos para desabafar. Eu trago a confiança, a disposição aos cautelosos que têm medo de aventurar-se. Então, nisso daqui, ó, não adianta nada o cara ter dinheiro, segura, mas está com medo de avançar, está com medo do futuro, então não chega a lugar nenhum. Você pode fazer muitos amigos... Tira as crianças, por favor. Você pode fazer muitos amigos e viver a vida no aqui e agora. Aproveite, abandone a ideia de segurança e se entregue à sua vida. Ou seja, isso vai ampliar a capacidade do indivíduo de manifestar esse sentimento. Eu sou útil para alterar a percepção daqueles que vivem presos em sua própria trama. A trama de crenças, sabe? Que não pode ter dinheiro, que não pode crescer, ou que está com medo. Então, olha, 11 horas, já vai trabalhar essa frequência. O outro, cadê ele? Está aqui. A água. A insegurança no coração, a insegurança. E a confiança, que é o positivo. Preto, a ambrosia. A ambrosia é o só água do preto, ó. Eu venho para acabar com o medo do futuro. Ai, que medo. Eu tenho dinheiro, a pessoa tem dinheiro, tá lá no banco, mas tá com medo, ela vai passar fome, gente. Ela vai ficar ruim, coitada, tá doidinha, né? Eu venho para acabar com o medo do futuro. Aquele medo perturbador de não dar conta de sobreviver ou manter o necessário. Eu venho tranquilizá-lo frente ao medo das catástrofes da natureza. Gente, dá-lhe ambrosia em todo mundo, né? As mudanças bruscas na economia que ameaçam sua suposta estabilidade. Então aqui mexeu com o coração, né? Resgato sua fé em Deus, no grande mistério e na sua infinita bondade. Não existe estabilidade, a vida é um movimento instável. Aceite que o grande mistério governa o caos. Entregue-se com fé ao desconhecido. Eu sou útil em caso de ansiedade e temor. Então, a confiança no desconhecido. Então, aqui nesse, eu já trabalhei o que? A água, ó. Confiança. Vamos ver a última aqui? A última é o ar, é a ideia. Então, eu vou colocar aqui, ó, verdade interior e a ilusão no negativo. Cravo de anjo. Olha o cravo de anjo? Eu trouxe ele aqui, ó, pequenininho, aquela rasteirinha que dá assim, ó, cravo de anjo. Esse daqui, ó, cravo de anjo. Eu venho para clarear a mente dos iludidos, com falsos brilhos e poder, das pessoas egoístas e sem escrúpulo, que estão com o coração adormecido. Eu ajudo aqueles que não acreditam em nada e levam a vida como se não tivessem nada a perder. Eu ensino a valorizar o íntimo e tomar consciência dos verdadeiros valores pelos quais vale a pena viver. Eu sou útil em caso de cegueira e embotamento mental. Te presenteio com a ligação com o seu eu maior, a fim de descobrir a sua riqueza interior. Então, vocês vão ver aqui, nesses 5 pontos desse floral, se eu junto todos, eu tenho um AQI, eu tenho um ativador quântico da inteligência do preto, que vai ativar os 5 pontos. E se você observar nos 5 pontos, você então vai ter, ou a pessoa está vivendo, olha, na energia do dinheiro, nos 5 pontos, ou com medo da instabilidade, presa no materialismo, elitista, com insegurança e ilusão, ou a pessoa está preta, está no lugar com disposição, tá lá, amor, tá lá, meu amor, com disposição, desapego, humildade, confiança e verdade interior. Então, quando a pessoa está nesse lugar aqui, eu digo que ela é rica, ela é milionária. Quando ela está nesse lugar aqui, ela tem dinheiro, gente, mas ela é miserável. Não vai nem dar nem para pagar os tratamentos dela, como eu já vi muita gente. Então, esse é o princípio do floral das inteligências. Então, quando eu chamo floral das inteligências, é disso que eu estou falando, desse floral, que ele vai trabalhar cada uma das inteligências. E com isso eu fiz todas. Então, olha só, a inteligência do verde. Aí vocês vão ver que cada uma tem uma geometria diferente. Ó, esse aqui é da terra, porque o verde é da terra, é o cubo. Esse é o tetaedro, que é do fogo. Coloquei isso em outras aulas. Esse aqui é o icosaedro, que é a água, tá? Que tá ligado à água. Então a gente tem
um grupo para cada um deles. É o branco, que vai trabalhar o branco. Eu tô com problema no branco, então tá, eu tenho aqui justamente ó, o maracujá, que vai trabalhar os medos indefinidos, a banana, tudo do branco, tudo que a gente estudou da inteligência do branco, eu selecionei e coloquei aqui os pontos do branco, como por exemplo, o pesadelo, o pânico, a imaturidade, os medos. Bom, e desta forma, não dá tempo de eu colocar tudo para vocês, mas eu queria mostrar, né? Então, ou seja, de cada um deles, as flores que eu trouxe aqui, por exemplo, a Bela Emília, olha, a Bela Emília, essa aqui é a florzinha Bela Emília, olha a Bela Emília, né? Aí a Bela Emília trabalhou azul. Então, exemplo, quando a pessoa é influenciável, não tem uma razão clara, deixa influenciar por tudo, aí ajuda a trabalhar a convicção. Então, eu desenvolvi nesse floral, então o que ele tem de diferente nesse floral? Além dele ter a medicina das flores, o Dr. Bá já disse, eu capturei essa medicina. Ok. A outra quer saber quais são os azuis aqui, ó. A Bela Emília, para trazer convicção. A Margarida, para poder de síntese. A pessoa tem problema com o azul, não tem poder de síntese. Fala um tanto de coisa e não consegue ser sintético. A inteligência emocional no azul, né? Saber usar a razão para poder lidar com as inteligências. O equilíbrio mental também, aqui, ó, o funcho, que é maravilhoso para o equilíbrio mental. E a última aqui é a lamandra, que está aqui, que trabalha a inteligência, o fluxo da inteligência. Como é que eu faço? Então eu uso 3 coisas para fazer o meu floral, tá? O floral pode ser feito das flores ou de raízes. Ela pode ser feita pelo sol ou por fervura. Essas 64 flores que eu criei aqui, que eu selecionei, não criei a flor, né? Criei, sim, claro, eu plantei, criei, botei adubo, ouvi, né? Eu conectei com essas essências delas. Eu pego primeiro um recipiente de cor, daquela cor. Então, por exemplo, tem um recipiente rosa, tá? Então, eu vou usar em vidro, um recipiente rosa. Eu tenho água da mina, então eu vou escolher o dia bom, o dia que tem um sol lindo, porque a energia do sol que vai tocar aquela água pura. E como a água tem células, certo? Ela captura aquelas informações, eu dinamizo isso com uma intenção. Eu pego, então, os meus cristais da geometria, ou seja, eu tenho aqui os cristais que eu mantenho energizado para fazer a frequência vibracional daquela carta. Então eu vou pegar o alecrim, por exemplo, o grupo da terra, que é o alecrim, trouxe ele também aqui para vocês verem que florzinha mais tenra. Olha o tamanhozinho da flor do alecrim, ó. Nas cartas eu procurei colocar uma flor com uma carinha, que é justamente para dar uma identidade, né? Eu vou ali, então, na hora de colher o alecrim, eu vou chegar perto do pé do alecrim, eu vou conversar com o alecrim, eu vou pedir licença para o alecrim. Ô, alecrim, hoje eu vou te dar, porque como tem uma entidade viva ali, né, é uma consciência. Hoje eu vou te chamar para fazer parte de um grande projeto de vida, certo? Para você poder fazer parte de uma medicina. Eu quero que você me preste a sua medicina. Então eu uso uma tesoura para não colocar a mão, ponho a vasilha já com uma água pura embaixo, a água da mina que eu tenho aqui, certo? E vou ali, corto e peço licença para não sofrer, porque as plantas sofrem se eu for arrancar elas. Dá licença, eu vou usar você por um fim, ou para o altar, ou para um banho, ou para fazer uma medicina. Coloco ela, aí eu vou com isso aqui puro, purificado. Então eu vou invocar essa geometria na água. Para quê? A molécula da água vai estar ali, a água, e mais a cor da vasilha de vidro. A hora que o sol bater, vai ter três informações propícias para trabalhar a frequência energética em todos os corpos. Ou seja, eu quero que ela ancore, eu estou chamando o alecrim para ancorar a mente do amarelo. Então, vai ter o poder do amarelo dentro da cromoterapia do amarelo, vai ter o poder da geometria de ancorar, mas o poder da medicina do alecrim, e assim eu faço o meu composto com cada uma deles. Tem então o dodecaedro, que eu uso para poder fazer as geometrias laranja, o octaedro, que eu uso para poder fazer as do ar, o tetraedro, que eu uso para fazer o do fogo, e o icosaedro, que eu uso para poder fazer
a da água. Desta forma, cada uma delas vão ter um composto. Certo? Então, aqui, nessa matéria, eu vou fazer isso, eu vou ensinar a utilizar as cartas, aí, porque no livro eu trago também um glossário por sintomas, certo? Tanto por sintomas negativos, né, os sintomas da doença, como também eu trago um para o que você quer aflorar, porque você pode tomar o floral não só porque você está com um problema, nesse composto de inteligência, porque você quer ativar uma inteligência. Agora, o que eu lancei agora, para que está para o público, o que eu fiz? Eu fiz um tratamento, porque 30 anos trabalhando com os florais, com as pessoas, o que eu vi? Eu vi que quando a pessoa está com desequilíbrio de energia, ela desequilibra os animais dela. A gente vê pelo animal, o animalzinho dela fica desequilibrado. Então eu lancei esse projeto, ele é um projeto da QI que chama Pais e Pets, tá? Se vocês depois forem no Instagram, aí vocês vão ver Pais e Pets. Então eu fiz 13 linhas de tratamento. Essas 13 linhas de tratamento, elas vão trazer porque quando o animal tem, aí eu selecionei os 13 sintomas de animais, porque o sintoma do animal tem a ver com o dono, porque tem uma correlação. Então eu estudei o sintoma dos animais com as frequências energéticas e preparei um kit. Esse kit é para poder tratar o animal, o dono tratar o animal. Então eu fiz um tratamento que o dono se trata junto para tratar o animal, certo? Então eu vou mostrar para vocês o que tem nesse tratamento. Ele tem 5 coisas, ó. Ele tem o floral, do pai, que é diferente do floral do pet, tá vendo? Por quê? Porque ele vai ter, por exemplo, esse aqui é a essência vermelha. Vai trabalhar, é um tratamento da essência vermelha. Então vai trabalhar, tá aqui, ó, agressividade, impaciência e sexualidade desequilibrada, tá? Porque se o cachorro tá com uma sexualidade desequilibrada, o dono também tá. Porque o cachorro plasma a energia do dono. Ele plasma esse movimento. Então, aí o dono pode aspergir o floral na boca dele ou no ambiente. Você pode aspergir em volta. E no cachorro também. Então, eu botei a corzinha separada. Tem o mesmo para poder colocar no cachorro e no dono. Aí, eu busquei a essência para poder colocar no ambiente. Então, vai aspergir no ambiente a essência para, através do cheiro, já começar a mudar essa frequência. E aí tem uma lanterninha com a cromoterapia vermelho, que o dono pega o cachorro. Então daqui eu dei um passo a passo, onde tem a meditação que ele vai fazer, botando a luz vermelha no cachorrinho, e cada um vai ter uma luz, né? Ele vai estar vibrando com uma música que a gente já aconselha de ouvir. Então ele aspergiu no ambiente, ele aspergiu no cachorrinho, aspergiu nele, e daqui ele vai fazer essa cromoterapia. Depois ele pega um brinquedinho, cada um tem um brinquedinho de uma cor. Mas a brincadeira do brinquedinho, dá um tempo, é as palavras que fala, do tipo assim, vai lá buscar o amor pra mamãe, vai lá buscar a paciência pra mamãe, vai lá buscar a disposição pra mamãe ou pro papai, né? Porque na hora que fala isso, o cérebro faz, e a interação com o animal, certo? Então, esses compostos aqui, que são 13, eles têm, então, esses 5 elementos. Um brinquedinho, um floral, o floral do pai, o floral da mãe, o que vai equilibrar o ambiente, o brinquedo e a lanterninha, e mais uma bula que vem ensinando como que ele vai fazer. Tá? Então, isso daqui é um projeto que eu criei a fórmula, mas é outra pessoa que conduz ele lá, que é lá no Pais e Pets, uma parceira que tem e que faz isso. Esse aqui já está, que você tem animalzinho em casa, você pode ver o gato, ou você tem cachorro, ou você tem periquito, porque, na verdade, o pet é todo animal que você tornou ele de casa, né? Então, eu já coloquei esse projeto, ele já está andando agora aí. Agora, o projeto para Unicosmos, ele atende para gato, sim, claro, gato, cachorro, cobra, o bichinho que você falou que é doméstico, ele vira pet, porque aí você trouxe ele para dentro da sua casa, né? Agora, esse daqui, o curso para formar o terapeuta floral, tá? Para trabalhar com as crianças, para trabalhar com as pessoas, para as cartas, para jogar e ter o terapeuta, vocês vão conhecer na Unicosmos, no curso que eu vou lançar no 2º semestre, onde a gente vai ter a oportunidade de ensinar pela primeira vez, gente.
vamos dizer, tem 20 anos, um pouco mais de 20 anos, que eu levei mais de 10 anos plantando, estudando a planta, decodificando. Aí depois eu fiz os florais, eu uso aqui no sítio, eu jogo para as pessoas, né? Então, assim, eu não comercializei, né? Esse floral. Você fala, Max, eu quero comprar um floral agora, eu só tenho do que eu tenho aqui. Ele não está em nenhuma farmácia e nada disso. Porque quando trata de comercializar e fazer todo... existe uma gama de coisas para serem feitas, que até hoje eu não tive muita disposição para isso, eu tinha que ter parceiros, porque eu sou muito focado no estudo, muito focado em tratamento, muito focado no resultado, acompanhando clinicamente, né, tudo isso. Então, por isso, quando todo mundo fala, nossa, vende nas farmácias, eu falei, mas aí é outra inteligência, é outras coisas para fazer. Tem que ter no seu tempo, por isso que tem mais de 20 anos que eu venho dedicando, já fiz a segunda versão das flores, e de alguma forma eu tenho que também dividir com o mundo. Então agora que eu trouxe todo o conhecimento para dividir através da universidade, esse ano tem esse projeto para dividir com vocês também, que é o projeto da terapia floral com seus AQIs de inteligência. Ai, gente, então, porque eles iam me cortar daqui a pouco, e eu queria tanto mostrar tudo isso para vocês, eu acho que eu mostrei tudo. Mostrei um pouco das flores. Perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gostou, Jaque, dessa aula? Cada flor tem uma carinha. Exatamente, bem sutil, cada flor tem uma carinha bem sutil, olha. Porque tem uma alma, tem uma vida ali dentro, né? Quando faltam um dos 4 elementos, podemos fazer um mix para o que está faltando, por exemplo, que não tem? Sim, você pode fazer um mix. Você pode fazer um mix da terra, pegar o elemento que está faltando, ou fazer, por exemplo, trabalha primeiro um pedaço amarelo, certo? Depois trabalha o verde, depois trabalha o marrom, ou então faz um jogo dentro daquilo que é importante colocar. Porque eu não gosto que coloca muitas essências, senão confunde as informações. Então a gente vai trabalhar com o número máximo de 9 essências, mas os AQIs, que é ideal, são o número de 5 essências, tá? Tá, ali, sobre alguém tem uma pergunta? Quais são as flores do azul? Já falou. Gratidão, eu também aceito, acho lindo, Flávio, vocês quererem saber, né, aproveitarem isso. Bruno, oi Bruno. Ai, foi uma didática boa? Ah, que bom que vocês gostaram. Muito bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Família Luz Online, opa, todo mundo aí, tá? Luz para tudo quanto é lado, delícia. Muito bem. Vê se alguém tem alguma pergunta para fazer. Em que lugar você está no sul de Minas? Regina pergunta. Eu estou no município de Varginha, mas não na cidade. Eu moro na zona rural, né? Então, teoricamente, é Monsenhor Paulo. É só olhar lá no documento, né? No território. Mas fica a 20 quilômetros de Varginha. Gostou, Sérgio? Maravilha das plantas. A gente pode fazer com isso banhos, né? Você pode fazer banhos, fazer essências. Você pode fazer em casa, gente. Você tem uma planta em casa, você pode fazer seu floral em casa, sabe? Para comprar. Então, esse livro ainda não tem à venda, tá? Só segundo semestre. E eu vou fazer dele digital, como aplicativo, porque fazer um livro desse, eu orcei, fica muito caro, é muita grana para colocar ainda no livro. Então, até conseguir fazer ele vender e tudo, então é muito recurso que eu ainda não tenho disponibilidade. Então, eu resolvi fazer um aplicativo, que aí você já pode ter o aplicativo e o livro digital. Então, vai ter o livro digital também, está dentro do meu programa, tá? Sim, o clima do sul de Minas lembra a Europa, Jaque, tem a ver. Perto dos girassóis, tem bastante plantação de girassol aqui na região. Tem muito, é lindo mesmo. Então, você pode convidar a medicina, né? A medicina das flores para fazer parte da sua vida, sabe? A medicina floral. E não é difícil de você fazer se você quiser fazer em casa, sabe? A essência. Mas aí, numa outra aula que eles já vão me cortar aqui agora, eu posso ensinar vocês a fazer se vocês quiserem, tá? Então, vocês ficaram felizes com essa aula? Dá joinha, deu joinha, deu joinha. Foi didático para vocês, gente? Ai, que ótimo. Nossa, eu acho que eu falei um pouco com pressa, porque eu queria falar tudo e não queria que eles me cortassem, porque depois eu não vou ter tempo para dar continuidade. Banho de manjericão. Nossa, gente, manjericão não é só na comida, né? Até separei daqui de uns manjericão, alfazema.
O manjericão trabalha aqui. Olha, o dourado, o girassol, tão maravilhoso. Jasmim, nossa, eu tenho aqui 3 tipos de jasmim diferentes. É lindo, bananeira do mato, sabe, as plantas, tem tanta coisa. Satisfação sexual, hibisco vermelho, te ajuda a ter a satisfação de estar bem. Por isso que nesse kit vermelho aqui, que eu coloquei, né, do animal, ele tem toda a coisa, justamente para trabalhar a energia sexual, tá vendo? Satisfação, aceitação sexual, a pessoa está com dificuldade de aceitar a sua sexualidade, né, de ter iniciativa, o vermelho. Então, daqui você começa a poder trabalhar a frequência da energia nos outros corpos. Gratidão, gratidão, gratidão. Ai, que bom. Vou fazer uma live, Maristela, colocando isso, algumas receitas de banho para qual energia que tem. Porque quando eu estou juntando esses tratamentos, até porque na formação do cosmoterapeuta, porque tem agora a formação do leitor de mapa. E tem o cosmoterapeuta depois que tem essas outras matérias. Mas para o leitor de mapa, que é o cosmologista, eu já estou também preparando já várias coisas que ele já pode ter como uma oportunidade para ele oferecer para o outro, começar já a tratar a sua energia, tão logo ele lê o mapa. Você já leu o mapa, descobriu que tem um problema no amarelo, quais são as opções já que o próprio leitor pode dar? Sabe, tá lendo, então eu estou ensinando agora a minha organização desse curso, não é só a pessoa ler, né? Ela vai ler e já mostrar onde estão os pontos, conduzir a pessoa para um caminho onde ele possa traçar o seu desenvolvimento pessoal. Ok? Me deram ok para finalizar aqui, já vão me cortar e antes que eles me cortem, eu vou descer aqui com muita gratidão. Compartilhe com os amigos, comentem, porque tem muito e tem para todo mundo. É isso, Bruno? Tem muito e tem para todo mundo. Gratidão, gratidão de coração. Bom sábado para vocês. E amanhã vamos voltar à constelação familiar e nós vamos falar sobre adoção. Tá? Já vou colocar na rede para vocês saberem aqui todas as diferentes tipos de adoção e o que isso representa. Então amanhã eu espero vocês ao meio-dia e vai terminar a nossa série dos parceiros. Um beijo grande, meus amados.